Fala, meus amigos, estamos de volta, né? Fazia um tempinho que você não me via aqui no YouTube, você vê mais o rosto do Erla, mas voltamos à programação normal. E eu tô com um trecho de um vídeo aqui muito bacana que eu peguei dos amigos do Tomando Uma Com, né? É o podcast dos caras, né? Dá pra chamar de podcast aí, o nome do canal deles. E esse trecho o link dos caras tá aqui embaixo, tá? O link do canal aí, dá uma moral pra eles também. É um trecho que eles pegam aqui com o Fábio Piperno e eles falam uma coisa que o Palmeiras errou muito, né? Errou muito, que foi com o Endrick. Essa passagem do Endrick com o Palmeiras aqui no profissional, que pelo menos é a opinião do Fábio, né? Ele diz que o Palmeiras errou muito com o Endrick, tanto para colocar ele para jogar mais, tanto também para aproveitar a imagem dele, né? Explorar mais a imagem dele, gerar identificação com o público brasileiro, porque de fato ele estava vindo numa crescente assim absurda para se tornar querido por todas as torcidas. Vamos ouvir juntos aqui, tá? Comentar em cima também. O que eu peço para vocês de antemão é aquele like maroto no canal. Deixa o like aí no canal rapidinho no vídeo, né? Deixa o like no vídeo aí rapidinho, 2 segundinhos que você leva. E vamos juntos aqui pro vídeo. É assim, óbvio que como palmeirense eu fiquei frustrado pela eliminação contra o Boca. Não é uma vergonha você perder uma semifinal nos pés do Boca. Ok, é normal, futebol e tal. Mas é que esse Boca tá muito mais pra meia boca do que pro Boca, né? Tem isso também. Então, uma coisa é frustração, outra coisa é vergonha. Então, o Palmeiras frustrou. O Palmeiras não passou vergonha. Agora, o que mais me chateou enquanto torcedor, deixando o crítico de lado, é o fato de que nunca mais o Palmeiras vai ter a chance de jogar uma final de Libertadores com o Endrick. Porque eu tenho convicção de que o Endrick vai ser um jogador extra classe. Então daqui a pouco a gente vai ver o Endrick na Europa e falar, pô, como esse cara é bom e tal, não sei o quê. O que o Endrick fez pelo Palmeiras? Pô, ele foi campeão paulista, fez um gol em cada jogo contra o Água Santa, o pujante Água Santa. Puxa, fantástico. Pô, mas esse cara não jogou a semifinal de Libertadores como titular. Entrou no meio do jogo. Por quê, né? E aí, assim, Nossa, eu me pergunto que é o seguinte: se o Endrick jogasse no Cruzeiro, no Santos, no Corinthians. até no Corinthians tá passando por uma situação financeira bastante delicada e tal. Chega lá o Real Madrid. O Cruzeirense que você citou, ele vai ficar puto da vida por ter perdido o Vitor Roque. Então, que esse é outro jogador diferente. Exato. E esse cara, assim, é óbvio que se vê uma proposta de 60 milhões de euros pro Marcos Leonardo, os caras mandam e ainda entregam no aeroporto. Pelo amor de Deus, metade disso já manda. Ajuda, né? Mas ainda que seja o Endrick, para esses clubes, na atual situação deles hoje financeira, dá para se entender o movimento dos caras falar, não, tudo bem, a gente abre mão de ser feliz com ele para ter essa grana aqui imediatamente, porque vai ser muito importante. É óbvio que 60 milhões para as contas do Palmeiras também é muito importante. De euros, né? De euros. A gente está falando de 400 milhões de reais para mais, 420 milhões de reais. Só que esse contrato foi amarrado com algumas metas, né? Que o Ed tem que fazer 25 gols para no final dar 400. Então, E acho que ele não vai fazer. Mas eu acho que vai. Então, ano que vem? Tem 11 já, né? Então. Faltam só 14. Mas a gente falou no programa aqui que o Flamengo tá planejando gastar esses 400 milhões só ano que vem. Ou seja, quer gastar um Endrick. Não é mais. Vamos pensar o seguinte: não é ele vai gastar um Endrick, ele vai gastar um Botafogo, que foi o que o Botafogo custou pro Textor. Ele vai gastar um Cruzeiro, que foi o que o Cruzeiro custou pro Ronaldo. É nesse nível que a gente chegou. Os caras vão gastar. E é meio assustador, porque se o Flamengo acerta, a distância vai... Não, então. E aí, assim, o que eu quero A sorte é que a gente tem o Braz e o Landinho. O que eu quero sacar... A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: será que o Palmeiras, junto com o Flamengo, não era o único time que poderia chegar e fazer igual o senhor Armênio Neto chegou pro Neymar, quando o Neymar tinha 18 anos, e falou assim, ó, tá vendo essa cadeira que tá aqui vazia? Tô. Essa cadeira é a cadeira que tá vaga do ídolo brasileiro desde que o Ronaldo parou. E é a cadeira que você tem que sentar. E você vai ficar aqui mais 2, 3 anos, você vai ser ídolo da torcida, você vai fechar um monte de publicidade no Brasil, você vai se tornar jogador e quando você for pra Europa, você vai direto pra ser titular, seleção brasileira, o caramba 4, e vocês vão curtir o cara. Não faltou alguém no Palmeiras pra fazer isso, e o Palmeiras não era o time que tinha condições financeiras pra fazer isso, que o Santos...
Cara, isso aqui que ele fala é muito verdade, tá? Não sei se vocês lembram aí, tem um jogo, acho que é o ano passado, né? Que o Endrick vai jogar contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano ele faz 1 ou 2 gols, ele decide o jogo, né? Ele decide o jogo. E no fim do jogo, ele vai tirar foto com a galera do Atlético Paranaense, ou seja, o Endrick já foi formado pra ter esse staff de ser admirado, né? Ter esse branding, né? De ser admirado por todas as torcidas. No Itaquerão contra o Corinthians, ele faz o gol, ele pede desculpa pra torcida do Corinthians. Então ele já é esse cara formado. É uma pena que ele fique tão pouco tempo aqui, porque realmente, depois do Neymar, né? Depois que o Neymar parar, vocês enxergam alguém que realmente o brasileiro tem aquela admiração nível Ronaldo? Né? O Ronaldo, mesmo o Ronaldo jogando no Corinthians, pô, eu gosto do Ronaldo pra caralho. Acho o Ronaldo um puta craque, um baita de um craque. Né? É impossível, quase impossível você odiar o Ronaldo. Né? E depois veio o Neymar pra essa outra geração, mas é muito, cara, muito difícil surgir esse cara. E o Palmeiras poderia ter esse apego, né? Esse ídolo de apelo nacional com o Endrick. Mas ele já foi vendido tão cedo e tão pouco utilizado, né? Ele mostrou pouco no profissional. Lá atrás, com o senhor Luiz Álvaro, falecido. Não tava com o Pires na mão, né? Você vê que o Endrick, quando ele faz os 2 gols que sacramentam o título do ano passado contra o Atlético Paranaense na Baixada, quando acaba o jogo, ele é tietado pela torcida do Atlético, assim. Sim. Ele já era tratado como um potencial ídolo. E aí, jogou o Paulista ali male-male, enfiado entre os zagueiros, não conseguiu desempenhar e voltou pro banco e voltou agora. Não faltou ousadia, cara. Tem uma outra coisa que é assim, a gente tem que pensar com a cabeça do jogador e do pai, da mãe do jogador, né? Então, a gente tá falando de um Endrick que poderia ter jogado uma final de Libertadores e tal, né? Enfim, se eternizar na história do clube. Só que a gente tá falando de um Endrick que em janeiro ele vai jogar em Limeira, bela cidade e tal, mas enfim. Ele vai jogar contra o Água Santa, ele vai jogar contra o São Bernardo. E à medida em que ele estiver jogando esse Campeonato Paulista, certamente ele vai olhar a televisão e falar: putz, hoje o Real Madrid jogou contra o Barcelona, jogou contra o Atlético Madrid, que tem um estádio lindo, jogou no Mestalla, jogou em Bilbao, que fez lá, enfim, a catedral que tá maravilhosa. Samamés, a coisa mais linda do mundo. Um negócio sensacional. O Real Madrid tá jogando a Champions. Pô, foi lá jogar contra o Manchester City do Guardiola. Meu time tá jogando contra o Guardiola. Eu não vou querer ficar jogando o Campeonato Paulista, com todo o respeito. Mas aí você acha que passa muito mais por uma decisão pessoal do jogador do que uma falta de vontade do clube enquanto instituição preferir abocanhar os 60 milhões de euros? O clube, enquanto instituição, ele está com os olhos arregalados para essa dinheirama toda. Isso é fato. Mas, assim, como é que você vai convencer o pai, a mãe e o jogador a abrir mão de tudo que ele vai encontrar lá na Europa? Não é abrir mão. Fala, cara, você vai ficar só mais uns 2 aninhos aqui. Você não vai, em vez de sair com 18, você vai sair com 20. Mas daí o moleque machuca e o trem passou, tá ligado? É isso. Foda também. Não. Isso aí, com certeza, mas eu acho que, bom... Acho que o caso do Neymar era um Você pouco sabe diferente. Que o Neymar surgiu meio mais pronto, assim. Jogou mais tempo até virar titular. Você sabe que quando eu vejo alguém com esse dilema, eu me lembro de uma reflexão que o gigante saudoso Ricardo Boechat uma vez fez. Ele estava numa rodinha num café, né? Aí o Boechat chegou e falou assim: puxa vida, quando eu abria a janela do meu apartamento no Rio, eu vi o Pão de Açúcar. Aqui também, só que é o supermercado. Então, assim, quando o Endrick abre a janela das possibilidades esportivas dele e tal, muito do Tite abrir a janela no Leblon e de abrir a janela em Itaquera. Então, mas veja, é o Endrick falando, puxa vida. Aí os corintianos ficam putos que ele não, mas veja, eu abro a minha janela esportiva, eu vou ver o Wembley, eu vou ver Saint-Denis, eu vou ver, sei lá, o estado do Bayern de Munique, tá? Puxa vida, agora eu abro a minha janela aqui no Brasil, cara, porra, eu vou ter um jogo do Campeonato Paulista, aquele estádio feio, velho, com um pedaço de arquibancada interditado, gramado horroroso, gramado cheio de buraco.
Aquele juiz ruim. Mas eu acho que falta um pouquinho... Desculpa, e uma coisa que tem aqui na América do Sul, aqui no Brasil e também na Copa Libertadores, é o seguinte: aquela zagueirada que quando vê um pirralho de 16, 17 anos, os caras batem no Endrick impiedosamente. Cara, o próprio Maicon, né? Pegando aqui o próprio Maicon. O Maicon, a entrada que ele deu no Endrick contra no clássico, né? Palmeiras. Ele poderia ter acabado com o joelho do Endrick ali. Ele poderia ter postergado a carreira do Endrick por mais um ano. E aí, né, realmente, né, gente, se vier um Real Madrid amanhã, eu creio que aqui seja unanimidade, né, com a galera aí. Quero saber de você. Se chega um Real Madrid amanhã te apresentando uma proposta, você quer ir o mais rápido possível, cara. Você não quer parar pra pensar se você tá pronto ou não. Você simplesmente quer grudar naquele trem que tá passando e ir o mais rápido possível. E o Real Madrid também, né, além de ser exímios em saber analisar jovens talentos, ele já formou todo um ecossistema ali em que o cara que chega vai se sentir muito à vontade. Você tem o próprio Vini Júnior aqui, que eu cornetei, tá? Eu confesso aqui, eu cornetei pra caramba o Vini Júnior, achei que não ia dar certo no Real Madrid. Os caras acertaram a mão, você tem Camavinga, você tem o Bellingham que tá comendo a bola, você tem o Valverde, você tem o Tchouaméni. Cara, você tem uma galera no Real Madrid que tá chegando e tá dando certo. Então o ecossistema já tá formado pro Endrick. É uma pena, é realmente uma pena que nós palmeirenses aqui tenhamos visto tão pouco dele, né, cara? E ele foi, sim, injustiçado, dá pra dizer que ele foi um pouco injustiçado, sim. Eu defendo e entendo a paciência do Abel Ferreira com ele, tá? Mas até em alguns momentos o Rony pegou cadeira cativa no time, né, cara? Não sou a favor do massacre que fazem com o Rony, né? Não sou. Até porque o Rony ele tem muito da sua limitação técnica, sim. Mas em algum momento o Rony deveria ter ido pra ponta e o Endrick tinha que ser a referência ali. Tinha que ser o 9. Ou até jogando na ponta, tá? O Endrick poderia até jogar na ponta, não ficar entre os zagueiros, jogar na ponta como ele começou contra o Boca. Faltou um pouco disso com o Abel, sim, né? Mas de fato, o Abel vê treino, né? Uma coisa que a gente não vê. Né? Fora que também deve ter aquela cautela do Real Madrid para não se machucar, para não acontecer um evento Maicon, né? Essa coisa que a gente não sabe medir até que ponto é precaução do Real Madrid, né? Falar, ó, cuidado aí, não põe o moleque aí para não quebrarem o moleque, né? Porque a zagueirada brasileira ela é bem maldosa mesmo. Vocês viram? Lembra aquele Anderson acho que é Anderson do Água Santa, aquele zagueirão do Água Santa, que foi querer intimidar o moleque na porrada, né? Então, a zagueirada no Brasil ela é bem maldosa, né? Ela é bem invejosa. O brasileiro, né? A zagueirada, o boleiro médio brasileiro, ele é bem invejoso, né? Ele quer mostrar autoridade por meio da força. Então acho que teve um pouco disso com o Endrick, sim. Em todo jogo. O zagueiro o juiz não tá nem aí. Mas isso aí é como a sua cerveja, Piper. Forma caráter também. Isso é importante, cara. Ficar apanhando? Vai lá você apanhar. Não, mas isso é importante, cara. Eu vou te falar. Eu acho que o que aquela voadora que o Maicon deu nele formou no caráter dele? Então, anunciou um hematoma aí. Eu acho que... O que eu acho, assim, sendo bem sincero, quando a gente fala... O Neymar virou um fenômeno muito além das 4 linhas. Sim. O Neymar nunca passou perto de ganhar uma bola de ouro. Não. Foi terceiro no máximo ali e tal. Com muitas ressalvas, estava muito longe dos 2 primeiros. Ainda assim, o Neymar é um cara que, em termos midiáticos, tudo que é notícia a respeito do Neymar é o nascimento da filha, é a traição da namorada, é não sei o quê, tudo isso é consumido de maneira até doentia pela sociedade. O interesse pela figura Neymar se tornou um negócio absurdo. E esse interesse, por mais que ele tenha o ônus da coisa, ele também tem o bônus da coisa de ser o perfil brasileiro do Instagram mais seguido do mundo. Tudo isso vai gerar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões para o Neymar, mesmo depois de o Neymar ser retirado dos gramados. A minha maneira de ver é que o jeito que o Neymar se tornou ídolo no território brasileiro, que é muito diferente do que ele se tornou para o resto do mundo, tem a ver com ter esticado a permanência dele no Brasil e ter atuado em alto nível por muito tempo aqui pelo Santos. Bom, aqui eles já entram no assunto Neymar, né? Mas realmente, galera, aqui eu concordo um pouquinho com eles, né? O trem passou, né? A real é essa. O trem passou, infelizmente, nós não veremos, pelo menos agora, né? Pode ser que tenha um campeão brasileiro aí, né? O Palmeiras seja o campeão brasileiro. Pode acontecer, muito difícil, mas nós não veremos o Endrick, por exemplo, decidindo uma Libertadores. Acredito que agora, nessa reta final de brasileiro, o Abel pode dar mais minutos pra ele, né? O Abel, infelizmente, foi um pouquinho teimoso, né?
Um pouquinho teimoso, e agora ele pode colocar esses moleques na reta final do Brasileirão, o que realmente pode sim fazer a diferença, porque a molecada mostrou serviço, mostrou eficiência, jogo de gente grande, né? Então, assim, nós podemos desfrutar, né, um pouquinho do Endrick aí nesses jogos que faltam no Brasileirão, mas que vai ser triste, né? Ele não vai poder, talvez, decidir grandes campeonatos pra gente aí, Libertadores, Copa do Brasil, ele fica só até o meio do ano que vem. Mas eu gostei, achei muito bacana o debate aí. O Endrick poderia, sim, ser melhor explorado pelo Palmeiras, tanto na imagem, né, o que ele poderia angariar de novos torcedores pro Palmeiras aí, a molecadinha já tá vindo pela boa fase, né? E você tem um moleque desse vindo de baixo, literalmente, a história dele é bonita demais, né? O pai dele chegou a morar no CT, a história dele é muito linda. O que o Palmeiras poderia ter trabalhado isso melhor, né? Faltou tato, tanto para explorar a imagem dele e um pouquinho, né? O Abel, eu amo o Abel, de verdade amo o Abel, mas eu creio que também o Abel ali em parceria com o Real Madrid, né? Em parceria com a diretoria do Palmeiras também poderia ter explorado mais do Endrick. Quero saber o que você pensa, o que você pensa aí a respeito desse debate, um debate muito bom, né? Um debate interessante, você vê que os caras discutem muito bem aí, um abraço pros amigos aí do Tomando Uma, pro Piperno também, que fala muito bem. Um abraço pra eles aí que debatem o assunto com muita profundidade, um debate muito legal, um debate muito inteligente, tá? Enfim, deixa o like no vídeo e comenta aí o que você acha a respeito desse assunto Endrick. Ele foi mal utilizado pelo Palmeiras nessa reta final aí. O objetivo foi atingido, né? Ele ganhou o destaque que precisava, já chegou no profissional vendido, né? Mas enfim, deixa sua opinião e um like no vídeo, muito importante pra gente também. Fechou? Tamo junto.